Na verdade, nós passamos por um processo, né? Tanto numa questão pastoral, nos envolvemos em missões também. Bom, depois que nós casamos, em 2011, a gente se envolveu muito na questão de vida de igreja, servindo a igreja local com tudo que nós tínhamos, com o máximo que nós tínhamos, né? Nessa época eu ainda atuava na área da música. Ela tinha também um outro trabalho, mas nós servindo, nossa vida fora desse ambiente de serviço, a área profissional era inteira voltada para servir o reino, né? Servir a igreja local. E Deus foi, de alguma forma, nos preparando para isso. Em 2013, eu particularmente recebi o chamado pastoral. A igreja me enviou para uma escola de ministros de louvor, que infelizmente não existe mais, a Escola Adorando, da Cristie Tristão, que é uma bênção. Muitos ministros estavam lá, inclusive foi lá que a primeira vez que eu ouvi pessoalmente Luciano Subirá, Marcelo Jamal, Cristie Tristão. Quem estava lá ministrando também era o Ademar de Campos. Para nós era muito bênção, era uma galera de muito um know-how assim, muito pesado, um usar de Deus mesmo gigantesco. E assim, e sempre quando você vai para um ambiente desse, você fala assim, cara, Deus vai falar comigo num desses momentos, né? E eu não estava atrás, e eu nem queria, nem tinha essa inclinação de ser pastor, não tinha essa vontade, fugia disso. Quero ser músico, ministro de louvor, e estava nesse momento da minha vida, ministrando dentro da igreja, né? E aí, interessante que foi depois de um workshop que teve de guitarra na parte da tarde. Acabou o workshop, o pessoal estava saindo assim, e o Samuel Fratelli, que era o guitarrista lá que fez o workshop, ele juntou uma galera em volta assim e começaram a conversar. Eu estava saindo, ouvi o bate-papo deles, aí eu falei, não é nenhum assunto que me interessava. Eu estava saindo, o Espírito falou, volta, fica ali. Aí eu, tá bom. Voltei, sentei ali do lado da roda, e eles falando do nada, durante o assunto, que eles estavam falando de equipamento, de guitarra, não sei o quê, o assunto virou para a vida ministerial, mas assim, eu nem percebi. Na hora que eu vi, ele estava falando sobre chamados, não sei o quê, e aí me startou, comecei a prestar atenção, e o Espírito Santo começou a utilizar o testemunho daquele irmão, do irmão Samuel, para falar ao meu coração. E aí ele falou, aí Deus tem me chamado para uma vida pastoral e não sei o quê, papapá. Nisso, meu olho estava cheio de lágrimas, e o Espírito falou assim, é isso que eu tenho para você, um pastorado. É isso. E aí eu lembro que aquilo lá encheu de forma tão intensa o meu coração, meu olho encheu de lágrima, e aí eu fiz questão de esperar acabar a conversa lá, para chegar próximo dele e falar assim, olha, teu testemunho edificou muito minha vida, Deus falou através de você, muito obrigado. Lembro que eu falei isso e subi para o meu quarto, que estava reunida várias pessoas, inclusive uma pessoa que fazia parte da minha turma na época, era o Isaías Saad, que hoje está bombando aí, um grande ministro de louvor, glória a Deus. Eu lembro que ele estava lá também. E assim, foi um tempo muito precioso, sabe? E eu lembro que eu sempre pensei nisso. Eu fui para lá para me ajustar como ministro de louvor, e voltei de lá com uma convicção pastoral. E no final de 2015... eu fui separado ao pastorado, que lá no ministério tem isso, né? A pessoa é separada para o pastorado, fica em observação durante um tempo. Aí, na época, eu passei por um curso de teologia interno que nós tínhamos. Passei por esse curso. E aí, em 2018, fui ordenado, né? No meio desse caminho, e aí eu vou daqui a pouco chutar a bola para Emily, tinha um impasse no meio. Porque no meio dessa caminhada tinha o coração da Emily referente ao pastorado. Aí eu passo para você. Foi muito difícil, pastor, porque assim, nessa época eu relutava muito contra isso. Eu desde pequena sempre recebi o chamado na questão de missões. Sempre acompanhei muitas missionárias, muitos trabalhos missionários. Sempre fui muito envolvida nesses trabalhos, né? E sempre queimou no meu coração. Minha mãe fala que desde pequenininha mesmo, eu sempre falava para ela, mãe, um dia eu vou para a África. Eu vou para a África, eu cresci com isso. Sempre tinha
eu tive meus momentos de atos proféticos, o povo falando assim, a linguagem de hoje, né? De pegar a bandeira, orar em cima da bandeira. E eu imaginava, tive vários sonhos que depois, quando eu pisei na África, eu entendi os sonhos que eu tive. Então, meu coração sempre foi inclinado. Quando o André me chega desse curso, falando, né, do que o Espírito tinha ministrado no coração dele e tudo mais, eu não sabia como que isso se encaixava, porque ele não tinha ainda essa resposta, essa confirmação do Senhor, né, da questão do chamado pastoral. E quando ele me chega com isso, eu falei, pronto. E agora? Alguém tá fora do rio. Alguém tá fora do rio, porque eu falei, onde que a gente vai se encaixar? Sim. Porque eu não me via dentro de uma igreja. Eu queria ir para as nações, eu queria viajar, eu queria conhecer, falar de Jesus, evangelismo, tudo que era para esse cunho eu estava dentro, né? E aí, quando ele me fala a questão de pastor, aí o meu coração fechou. A gente passou um processo muito longo. Foi um ano de observação que você teve, né? Foram 2 anos e meio. 2 anos e meio? Nesses 2 anos e meio, pura rejeição. Pura rejeição. Portanto, o pessoal até brincava lá na igreja assim, nossa, o André vai ser pastor, então agora você é pastora. E eu já fechava a cara. Receba! Eu já fechava a cara, eu falava, tá repreendido. Eu chegava a repreender, pastor. Meu Deus! Ô, Jesus me perdoa. Deus perdoa. Olha o que Deus faz na vida da gente. Do crente. Ai, ai. E aí, a gente passou por esse período. E aí, antes dele ser ungido a pastor, eu fui numa conferência do Clamor pelas Nações, que eles faziam a escola durante 15 dias, você ficava internado lá. E o Senhor falou comigo lá. Esse processo foi muito dolorido, mas assim... Como é bom passar por esses processos, porque nos amadurece, né? Às vezes a gente acha assim que não vale a pena, ou ai, nossa, não vou suportar, e realmente dá essa sensação. Mas é muito bom. A gente vai nos amadurecendo, vai crescendo, você vai entendendo melhor o que o Senhor tem para você, né? Durante esses processos. E, de fato, foi. O Senhor foi como tirar com a mão. Por quê? Porque eu tinha uma visão de pastorado. Eu achava que, tipo assim, um exemplo, o pastor tinha que sofrer, o pastor não tem o que comer. Sim. Sabe aquela coisa assim? Sim. Sempre vai ter gente na casa do pastor. É só o lado dificultoso. Exatamente. Não dorme, de madrugada os irmãos ficam ligando. E eu falava não quer assim, dizer que não seja um pouquinho verdade, às vezes. Ô, pastor, um dia ou outro. 4 horas da manhã, pastor. Eu tenho que estar aqui, tá gritando. O que eu faço? Só que eu tinha esse medo, sabe? Eu falava assim, não é pra mim isso, não é. E quando essa irmã veio falar comigo, foi como ser tirado com a mão. E eu pedi perdão pra ele, eu entendi, e aí logo depois ele foi consagrado a pastor e ele fez uma surpresa pra mim, pastor, que eu falei, não. Na hora que ele foi ser ungido a pastor, ele me vira... E o senhor sabe que quando vai ser ungido a pastor é tudo formal. Claro, tem toda uma formalidade. Exatamente, é uma coisa, sim, sabe, tudo certinho. Ele aí chamou o nome dele, o André, a igreja vibrou lá, glória a Deus. Ele me vira pra frente da igreja e me levanta a bandeira de Moçambique pra mim, assim, e aí eu já... Começou a chorar. E ele ajoelhou em cima da bandeira de Moçambique e foi consagrado ali em cima da bandeira de Moçambique do Brasil, né? Porque ele sabia que, de alguma forma, essas duas nações iam se encontrar. E como, de fato, se encontrou. Ai, que bênção. Foi muito bom. Nossa. E aceitar isso foi a melhor coisa da minha vida. Eu falo, olha, não foi tempo perdido, porque foi um tempo de aprendizado, mas é um tempo muito bom.